né? Geralmente eu começo aqui com ei você, mas enfim, eu tô tentando descobrir qual é o melhor, qual eu me sinto mais confortável em relação a isso. Mas no vídeo de hoje eu trouxe para vocês um pouco das ferramentas que eu utilizei para poder aprender o inglês, aprender um segundo idioma. E eu sei que muita gente tem essa dificuldade e acho que é um dos vídeos mais procurados na internet. E eu sei que tem milhões de outras pessoas dividindo com vocês o que eles pensam a respeito disso. E eu espero que o que eu tenho a dividir com vocês seja só um a mais e que talvez isso facilite vocês. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow so I can understand it fully, appreciate my standing go. Existem vários métodos de se aprender o inglês, existem várias técnicas, existem vários meios, né, assistindo filmes e lendo livros e aprendendo gramática e fazendo conversação, mas hoje eu não quero entrar nesse parâmetro. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, o próximo vídeo será sobre isso, mas no vídeo de hoje eu quero entrar em algo mais específico, como a gente se prepara emocionalmente, fisicamente e para poder aprender um novo idioma. Afinal, é algo que tira a gente da nossa zona de conforto, né? Então, às vezes parece que é fácil, é só sentar e estudar, mas não é exatamente. Então, eu espero que isso ajude vocês a aprender o inglês ou o idioma que vocês estão querendo aprender de uma maneira mais tranquila e menos estressante. Ah, e antes do vídeo começar, já não deixe de se inscrever e deixar aquele like se você gostar do conteúdo. Vamos pro vídeo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está querendo aprender um idioma é: pra que eu vou aprender esse idioma? Qual é o meu objetivo? O que eu quero tirar disso? Então você tem que saber pra que você está estudando. Tá estudando para poder viajar? Tá estudando para poder fazer um intercâmbio? Tá estudando para poder conseguir uma oportunidade melhor de trabalho? Qual é o seu objetivo? Eu acho que é importantíssimo que você tenha isso claro na sua mente para que durante o processo, que não vai ser fácil, você continue focado, que você entenda: olha, eu estou fazendo isso porque eu preciso disso, eu estou tentando chegar aqui. Então, quanto mais a gente entende que a gente tem um objetivo, quanto mais a gente pensa nisso, quanto mais a gente foca nisso, menos doloroso é durante o processo, porque você sabe que você quer chegar em algum lugar. Você não está só estudando aleatoriamente. Porque quando você vai estudando só aleatoriamente, as chances de você desistir, porque você não tem objetivo nenhum, são muito grandes. Então é importante que vocês saibam que tipo de objetivo vocês têm em mente para isso. Eu acho que a segunda coisa importantíssima quando você está aprendendo o idioma é ter paciência. É entender que leva-se um tempo para a gente aprender o idioma, que existem obstáculos que a gente tem que cruzar, que a gente vai precisar aprender várias coisinhas antes de sair conversando, que a gente não aprende nada do dia pra noite. Para pra pensar. Sua língua nativa, o português. Quanto tempo levou pra você aprender o português? Você começou a falar com 1 ano de idade, né? 1 ano e meio, 2 anos. Mas até esses 2 anos, você começar a falar alguma coisa, você passou 2 anos recebendo informação no seu ouvido. E quando você começou a falar, você não começou a falar de palavras perfeitas. Você foi falando palavras pela metade, foi imitando sons. E é assim o mesmo processo de aprender um novo idioma. Nem todo mundo percebe isso enquanto está aprendendo. Eu, por exemplo, quando eu estava aprendendo, eu já queria saber tudo de uma hora para outra, né? Impaciente, queria saber tudo, tudo que eu estava lendo, recebendo como informação, eu já queria estar, tipo, não, agora eu já sei, eu quero botar em prática. Mas não é assim. Você tem que levar um tempo para o seu cérebro receber toda aquela informação e processar. E aos poucos você conseguindo, né, se comunicar e desenvolvendo um pouco da língua. Então tem que ter paciência, não adianta querer ser mais rápido do que suas próprias pernas, porque isso só vai te frustrar muito. A terceira coisa mais importante é você encontrar o seu método. É claro que você vai passar provavelmente muito tempo estudando e tentando descobrir qual método funciona melhor com você. Às vezes você vai começar lendo livros, por exemplo, e vai descobrir que você tem muita dificuldade em fazer isso. Aí você vai passar
a assistir filmes. E aí você vai descobrir que é mais fácil para você assimilar a informação quando você tá ouvindo. Talvez você precise aprender gramática primeiro para se sentir mais confortável. Ou talvez aprender gramática vai ser um obstáculo para você e vai te travar na hora de você aprender outras coisas. Então, você tem que entender qual é o método que funciona melhor para você. Se você prefere estudar com a gramática, se você prefere já na prática conversando com alguém, se você prefere ler em algum lugar. Então você tem que descobrir qual método funciona melhor para você e se dedicar. Né? Acho que a dedicação é o quarto ponto. Vou juntar o quarto e o quinto ponto, que é se dedicar e ter curiosidade. Então você tem que se dedicar, tirar um tempo para você estudar todos os dias, saber que você tem um objetivo, que você precisa cumpri-lo, né? E ter curiosidade e não ficar simplesmente se limitando a uma gramática, se limitando ao que você assiste na internet. É você entender a cultura e procurar sobre a cultura, procurar se informar sobre a cultura, é procurar se informar por que o idioma é utilizado dessa forma, por que o adjetivo vem na frente do substantivo. Então, assim, é interessante você entender o que está por trás do idioma. Isso vai te dar mais vontade de aprender, mais vontade de assimilar mais rápido. Então é isso. Não basta querer aprender o idioma, tem que se dedicar, tem que fazer as coisas acontecerem, não achar que você vai colocar uma gramática debaixo da sua cama e acordar no dia seguinte fluente, né? Então tem que entender que existe dedicação da sua parte. Se não existe dedicação da sua parte, o idioma não vai sair e você vai se frustrar. A questão da consistência também é importante demais. Existe um método chamado repetição espaçada que a internet inteira está falando a respeito. E o que significa isso? Você evitar decorar as palavras, pegar uma lista de 100 palavras e dizer, olha, hoje eu vou decorar 20 palavras e achar que você vai realmente decorar elas. O ideal é que você estude com frequência, todo dia 10 minutos, ter uma frequência de estudo do que você vai estudar. Não importa se você vai estudar na segunda-feira, você vai estudar gramática, na terça-feira você vai estudar listening, na quarta-feira você vai fazer uma cópia de um texto. Você tem que estar em contato com a língua constantemente. Quando você diz que você vai decorar, seu cérebro vai decorar ali naquele momento e depois você vai esquecer. Ou até você pode até decorar, mas você não vai saber como colocar em contexto. Então é importante que você aprenda e coloque em prática. Aprenda com contexto e coloque em prática. Não simplesmente vá lá, olha, ball, house, e não, você tem que saber o que está aprendendo. Se você está aprendendo hoje o que é ball e o que é house, você tem que entender no contexto como é que se usa, porque às vezes existem outras palavras que querem dizer a mesma coisa que uma palavra que você já sabe, mas você decorando, você só vai saber aquela. Mas se você for pelo contexto, mesmo que você não saiba a palavra, por exemplo, você esteja lendo alguma coisa, mesmo que você não saiba aquela palavra, pelo contexto você vai acabar entendendo. Então assim, quando você estuda pelo contexto, você aprende mais rápido. E isso só acontece com consistência, né? Você vendo o idioma fazendo parte do seu dia todos os dias, você assimilando isso todos os dias. Eu acho que outra dica importante que vem junto com o estudo, com a consistência, é você criar confiança no que você está fazendo, né? E como é que isso acontece? Não acontece. Não, mentira. Mas leva um tempo para você se sentir confortável com esse novo idioma que você está aprendendo, porque a gente comete tantos erros que a gente acaba sendo muito duro com a gente mesmo, né? A gente sabe que vai ser difícil, mas por algum motivo a gente se cobra tanto que na hora de aprender acho que as coisas ficam muito mais difíceis. Então é interessante quando você estiver aprendendo, quando você estiver lendo, você leia em voz alta. Converse com você na frente do espelho um pouco que você já sabe. Se você não sabe muito, vá com as palavras que você já sabe. Tipo, pegue um vídeo, alguma coisa que alguém esteja falando em inglês e tente repetir, tente imitar a maneira que a pessoa fala, o som da voz, como é que eles entonam. Então tudo isso ajuda seu cérebro a assimilar o idioma de uma outra forma e te dá mais confiança, te deixa mais tranquilo na hora de aprender. E é isso, né? É importante sempre focar no acerto. Errar faz parte do ser humano. A gente vai errar todos os dias antes de acertar. Então tente não focar no erro, tente focar no acerto, tente focar em tudo aquilo que você já aprendeu até então. É muito mais
Eu sei que é muito mais difícil, é muito mais fácil a gente focar nos nossos erros e falar, nossa, como eu fiz isso errado, como é que eu não tô aprendendo, como isso. Mas a gente esquece de, poxa, olha o quanto eu aprendi até então. Eu lembro quando eu tava, acho que no meu primeiro ano dos Estados Unidos, eu morei com uma host family, que o pai chegou pra mim uma vez e falou assim, você acha que seu inglês já melhorou? Aí eu falei assim, sim, acho que sim. Ele olhou pra mim e falou assim, ah, ok. Nossa, o tio, ele foi tipo um escroto da vida, assim, sabe? Mas ele me fez focar no que eu tava errando, ao invés de eu focar no que eu tava acertando. Até então eu tava me sentindo confiante, achando que eu tava aprendendo, né? Porque eu tava trabalhando com duas crianças de 6 e 7 anos na época, e elas me corrigiam muito. Então eu achava que eu tava melhorando, que eu tava aprendendo, e eu tava realmente. Mas eu acho que para as expectativas dele eu não estava. E isso, por alguns meses, algumas semanas, derrubou minha autoestima na questão do idioma, né? E eu fiquei extremamente frustrada, e eu achava que eu não estava aprendendo nada e que aquilo estava sendo um desperdício do meu tempo, da minha energia. Até que, sei lá, alguns meses depois, conversando com uma amiga que tinha um inglês menos limpo que o meu, e quando eu digo isso, é que eu sempre fui muito preocupada com gramática. Eu aprendi gramática antes de aprender a conversar muito bem, né? Então, toda vez que eu ia conversar, eu sentia que eu travava. E travava porque eu lembrava que eu tinha errado alguma coisa. A correção vinha automaticamente na minha cabeça. E isso fazia com que eu travasse e o flow da conversa não fosse o mesmo. E essa amiga minha, ela tinha muito mais desenvoltura com o inglês do que eu, mesmo tendo menos gramática do que eu tinha. Então, teve um momento assim que foi, tipo, que mudou assim meu mindset. E eu comecei a falar, gente, eu já aprendi tanta coisa, se eu ficar focando sempre no que eu tô errando, se eu ficar focando em todos os meus erros, eu não vou desenvolver. E aí eu comecei, tipo, a relaxar mais. E tudo bem se eu não sei tudo até agora, eu vou aprender e, né, ter paciência comigo mesmo. Entender que o meu processo é diferente do processo de outra pessoa, né? E com mais calma e ter paciência. Ah, uma coisa importante, antes que a gente chega ao final, não tenha preocupação com o seu sotaque. Eu vejo muita gente, enquanto eles estão aprendendo, ficar preocupada, eu tenho um sotaque muito forte, meu sotaque é desse jeito, ninguém vai entender meu sotaque. Bullshit. Mentira. Não, isso não vai acontecer. Contanto que você saiba como pronunciar as palavras corretamente, não importa o seu accent, não importa o seu sotaque, você vai ser entendido. Como é que as pessoas que falam inglês na Índia, as pessoas que falam inglês na Inglaterra, na África, são entendidos? Porque eles estão falando inglês, eles estão falando as palavras do jeito que elas precisam ser pronunciadas, que isso é o importante, focar na pronúncia e não no seu accent. Todo mundo tem sotaque. Sotaque é o que te caracteriza, é de onde você vem, né? Faz parte da sua história. Então não queira tirar ele da maneira como você conversa no inglês. Se você acha que ele atrapalha as pessoas te compreenderem, se você acha que ele é muito forte, aí sim você pode alinhar ele um pouco para você conseguir ser entendida, para você se comunicar melhor. Mas não tente tirar seu accent, não tente matar seu sotaque achando que isso vai te fazer o melhor falante de inglês, que você vai ser muito próximo do inglês nativo, porque isso não vai acontecer. A gente nunca vai ter um inglês tão limpo quanto de uma pessoa nativa em inglês, né? Porque a gente não nasceu aqui, a gente tem outra história, a gente carrega outras culturas, né, no nosso passado. Então não adianta a gente querer ser quem a gente não é, né? E o último, mas não menos importante, acho que é um dos mais importantes, o mindset, né? Ter a mentalidade, pensamento positivo sempre, né? Não ficar pensando no negativo, não ficar pensando no que você ainda não aprendeu, não ficar pensando que vai ser difícil, não ficar pensando nas barreiras que você vai ter. Não pensar dessa forma, sempre tentar pensar o mais positivo possível, entender que você está aprendendo, que você vai aprender muito mais, que quanto mais você estudar, mais você vai aprender, que quanto mais você se imergir no país, na língua, quanto mais você fizer isso, mais você vai aprender. Então essa mentalidade que vai te tirar de situações desconfortáveis, quando você sentir que você não está aprendendo, que você sentir que você está stuck, sair daquela zona platô, né, que as pessoas falam. Então é isso, né? Ter um pensamento positivo e entender que tudo aquilo ali é novo pra você.
né? E que você não vai absorver tudo da noite pro dia. E é isso, ter paciência. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, deixa aquele like maroto, vai ajudar demais o meu canal. E se você concorda ou discorda do que eu falei, deixa um comentário também, divida comigo a sua experiência e como foi pra você aprender um novo idioma, como está sendo nesse momento. Vai ser muito legal saber um pouquinho da sua experiência. Um beijo e tchau!